Boa tarde, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio do Rumores da Inês, o seu podcast semanal sobre a vida e carreira da cantora Taylor Swift. Eu sou Rafaela e nas redes sociais vocês me conhecem como Do Ré Mi Fá. O episódio anterior foi um especial de um mês do Midnight, em que eu trouxe pra vocês todos os recordes que a Taylor bateu até então. Todos não, né? Porque não cabe tudo em um episódio só, a mulher tá batendo recordes sem parar. Mas também a gente falou um pouquinho sobre o desenvolvimento do Midnight até agora e como estão sendo os preparativos para a turnê, a The Eras Tour, que a Taylor começa em 2023. Hoje, o podcast volta no tempo, de novo lá para 2008, e a gente vai finalmente continuar a história da carreira da Taylor. Eu sei que esses são os episódios favoritos de vocês. Normalmente eu consigo acompanhar pelo tanto de views, assim, pelo tanto de streams que tem nas plataformas, e eu percebo que, querendo ou não, vocês gostam mesmo de ouvir a biografia da Taylor do que os episódios especiais que eu preparo. Então, voltamos no tempo hoje, vamos lá ver o que aconteceu quando a Taylor finalmente decidiu colocar Fearless para o mundo. Uma curiosidade para abrir o podcast, que eu não sei se todos vocês sabem, é que o Fearless Taylor's Version não é a primeira vez que a Taylor relança o Fearless. Na verdade, isso já tinha acontecido em 2009, quando a Taylor continuou compondo algumas músicas, e aí ela pensou que essas músicas se encaixavam mais no Fearless do que se encaixariam no próximo álbum dela, e ela lançou uma versão nova. Então, quando vocês veem o Fearless e ele tem duas capas, esse é o motivo. É porque uma capa é a capa do lançamento original, que é aquela dela jogando os cabelinhos, e a outra capa é a capa dessa edição de relançamento que aconteceu no ano seguinte do seu lançamento original, em que a Taylor decidiu incluir mais músicas, também como uma forma de acalmar os ânimos das pessoas que desde aquela época ficavam exigindo muito conteúdo dela o tempo todo. Então, sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje. Bem-vindos mais uma vez ao Rumores da Inês. Nós estamos no ano de 2008. Taylor Swift já carregava na mala o prêmio Horizon Awards do ACM Awards, o American Country Music Awards, além de outros awards menores, e já possuía o título de álbum country mais vendido no mundo no ano de 2007. De pessoa mais nova da história a atingir o topo das paradas country com uma música composta e performada inteiramente por ela. Além disso, o debut álbum também já tinha 3 platinas. Taylor também já havia performado pela primeira vez no Grand Ole Opry, isso que era um dos maiores sonhos da vida e da carreira dela. Se você não sabe o que é o Grand Ole Opry, eu fiz um episódio especial sobre isso, especial sobre o Grand Ole, e contei toda a história desse show de música que acontece tradicionalmente, semanalmente nos Estados Unidos. É ainda uma das maiores audiências do país para a música tradicional, para a música country e americana, que americana é um estilo de música, tá, gente? E era o sonho da vida da Taylor tocar no Grand Ole. Então, depois do sucesso estrondoso que o Taylor Swift se tornou, a Taylor foi finalmente convidada para cantar no Grand Ole. Ela tocou várias músicas lá e tem até um vídeo dela tocando no Grand Ole, e ela fala que no momento em que ela subiu naquele palco, o palco tem um círculo assim no chão onde o vocalista principal da banda ou o artista fica. E ela diz, meu Deus, eu fico pensando todas as pessoas icônicas que já estiveram aqui nesse círculo e hoje é a minha vez. Então ela estava bem emocionada e ela já tinha conquistado esse marco na carreira dela em 2008, isso é, 2 anos depois da estreia dela para o mundo. Então era inegável que a Taylor Swift era um sucesso absoluto. E mesmo depois do lançamento de um EP chamado Beautiful Eyes, que foi lançado apenas para acalmar os ânimos das pessoas que queriam mais um álbum na metade de 2008, as pessoas já estavam literalmente implorando pelo TS2, que na época a gente nem chamava assim, essa moda começou muito tempo depois. Na verdade, eu acho que a primeira vez que eu comecei a ouvir as pessoas falarem
TS alguma coisa foi pro lançamento do Reputation. Quando a gente não sabia qual ia ser o próximo álbum depois do 1989, foi quando eu comecei a ouvir as pessoas falando qual será o nome que a Taylor vai dar pro TS6. Não tô dizendo que começou com a Taylor, eu acho que começou geral, assim, começou com o pessoal do Twitter usando e falando sobre os seus artistas favoritos. Sei lá, eu acho que todo mundo usa isso hoje em dia. Mas a primeira vez que eu ouvi foi em relação a Taylor, né? Porque eu não sou super incluída aí no mundo dos outros fandoms na internet. Então eu ouvi em relação a Taylor foi na época do Reputation. Eu nunca tinha ouvido essa expressão ser usada antes. Mas, de todo modo, mesmo sem saber que era o TS2 que eles queriam, as pessoas queriam o TS2. E elas não sabiam qual era o nome que a Taylor ia dar pro álbum naquela época. Então elas costumavam chamar de o Sophomore Album. Porque o Sophomore é o segundo ano do ensino médio deles. Então, normalmente, existem esses nomes, esses apelidinhos que são dados para os álbuns de modo geral. O primeiro álbum é chamado de debut álbum, porque é tipo o seu álbum debutante, e o seu segundo álbum é chamado de The Sophomore Album, que é tipo o segundo ano, ali, a sua segunda tentativa no mundo da música. Não era só a pressão de lançar um segundo álbum que a Taylor sofria nessa época. Já muito se falava sobre o modelo de mulher delicada e boazinha que a Taylor fazia para as meninas dos Estados Unidos naquela época. A própria Ellen DeGeneres, durante uma entrevista com a Taylor nessa época, ela disse que existem muitos modelos a serem seguidos por aí e que se ela tivesse filhos, ela ia querer que eles assistissem as coisas da Taylor porque ela é um modelo excelente a ser seguido por garotinhas. Eu acho que isso concretizava, assim, cimentava na cabeça da Taylor essa noção de que ela precisava ser boa, que ela precisava ser graciosa, que ela precisava agradar todo mundo o tempo todo. Todas aquelas pessoas mais velhas do country que tratavam a Taylor como criança ainda em 2008 também reforçavam isso com ela constantemente. E a Taylor disse em diversas entrevistas que isso ficava na cabeça dela o dia inteiro, que todas as decisões que ela tomava eram baseadas no fato de que muitas pessoas estavam se inspirando nela para o mundo. Então imagina a pressão. Foi nessa época também que a Taylor foi eleita uma das 15 pessoas mais bonitas do mundo pela revista People. E eles fizeram as fotos dela completamente sem maquiagem. O que é legal, porque, né, desmonta um pouco essa indústria da maquiagem, essa exigência de que a gente saia de casa sempre maquiado, das mulheres, né, principalmente, e que a gente não pode ir pra rua um dia com carinha de cansada, um dia sem um delineado bonito nos olhos e tal, um batonzão que as pessoas já criticam. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que colocar a Taylor Swift sem maquiagem na People reforça essa ideia de que ela era tão perfeita que ela poderia aparecer numa revista gigante como a People sem nenhum tipo de retoque, que só a beleza natural dela era o suficiente. Isso também traz uma coisa da mulher bela, recatada e do lar, que não usa maquiagem, que não usa decote, que usa roupa fofa, que fica ali quietinha, esperando o marido chegar em casa. Então, eu acho que vocês estão conseguindo entender o que eu quero dizer quando eu problematizo essa capa não, né? Essa participação da Taylor na revista People ali durante o ano de 2008. Inclusive, ela foi muito elogiada por passar para as meninas o exemplo de que você não precisa se maquiar. Mas no mundo conservador do country, eu vejo isso muito como ai, meninas não precisam se maquiar, meninas têm que ser inocentes. E não como nós somos bonitas como nós somos e não precisamos nos maquiar, entende? Não me cancelem por isso, mas eu realmente acho que tinha esse peso, assim, nessa época, a Taylor aparecer sem maquiagem. Se ela fizesse um photoshoot hoje em dia sem maquiagem, teria uma conotação totalmente diferente, porque ela já é uma mulher de 32 anos. Agora, você colocar uma menina de 18 anos sem maquiagem, é tipo... Que erro vocês acharam que a gente ia encontrar ali, sabe? Pelo amor de Deus, a mulher é o maior padrão da história. Que problema tem ela aparecer sem maquiagem, entende? E aí, então, a Taylor estava sofrendo essas pressões, né, por todos os lados. As pessoas queriam que ela fosse perfeita, queriam um segundo álbum, queriam que ela fosse linda, queriam... Gente, era muita pressão de todos os lados. E também queriam que ela tivesse um relacionamento perfeito com o Joe Jonas. Lembrando que, nessa época, ela estava namorando o Joe Jonas, dos Jonas Brothers. E eu fiz o episódio, acho que é o episódio 13, inteiro especial sobre o namoro da Taylor Swift com o Joe Jonas. Então, se você ficar perdido um pouco nessa timeline, nessa história do namoro dos dois, volta lá e escuta que eu contei literalmente a timeline completa. Desde 2008 até os dias de hoje, porque essa história se estende pra caramba. E a gente ainda tá falando sobre isso e eu tenho certeza que vem muito mais quando o Speak Now Taylor's Version sair. Mas então essa era mais uma pressão que a Taylor sofria nessa época, de manter um relacionamento perfeito, que a gente sabe que foi algo que se destruiu
antes do lançamento do Fearless. O lançamento de um segundo álbum, do Sophomore, é muito complexo. A própria Taylor falou sobre isso anos depois do lançamento de Red. Quando você faz algo pela primeira vez, todo mundo te recebe de braços abertos. Mas a sua segunda chance, ela precisa ser utilizada para provar um ponto. Eu tô aqui, eu vou continuar. Eu não sou só um acaso, eu não sou uma one hit wonder, né? Que é o que a gente fala quando a pessoa tem uma música que estoura pro mundo inteiro e depois nunca mais ela consegue emplacar nenhuma música assim. Então, o segundo álbum é muito esse momento, assim, será que vai dar certo ou será que acabou? Será que foi só um álbum de uma menininha de 16 anos, 17, que encantou o mundo? Vamos ver agora no segundo álbum. E aí, por conta desse motivo, a Taylor decidiu compor sozinha 8 das 13 músicas que foram lançadas na primeira versão de Fearless, porque como eu disse na introdução desse episódio, Fearless logo em seguida já ganhou outra versão. Mas a primeira versão, ela tem 13 músicas, né? Quando a Taylor já tinha um pouco mais de gerência ali sobre a carreira dela, ela já escolheu fazer um álbum com 13 músicas, que é o número da sorte dela. E aí, então, 8 dessas músicas são compostas pela Taylor sozinha. Ela sabia também que esse era o modo certo de controlar o estilo do álbum que ia sair. E que dessa maneira ela iria conquistar mais o apreço dos críticos, que podiam estar vendo ela até aquele momento ali como apenas uma menina bonitinha, que pegava as músicas que entregavam pra ela, né? Porque muita gente nem acreditava que a Taylor realmente compunha junto com as pessoas com quem ela compunha, então diziam: a Liz Rose entregou essa música pra ela e ela só botou a voz dela ali em cima, disse que compôs e vai lançar. Então aqui a Taylor já queria provar um ponto, ela já começou a tentar escrever um pouco mais sozinha. Ela sabia que o storytelling dela ali, que é a capacidade de composição, era o que ia chamar a atenção da indústria pro lado dela de uma maneira mais positiva. Agora que ela já estava mais, assim, nos holofotes, ela poderia ter esse passo, assim, e tomar essas decisões mais sozinhas. E essa capacidade dela de compor sozinha as músicas mostraria para os críticos musicais que ela evoluiu de um álbum para o outro, ao invés de só lançar mais do mesmo. A gente ainda vê muitos artistas de pop que só lançam mais do mesmo. Todo álbum vem a mesma coisa. E desde o primeiro álbum, a Taylor manteve esse compromisso de, não, eu preciso entregar algo melhor do que antes, eu preciso entregar algo mais trabalhado. Ou então, beleza, vocês podem não achar que Reputation é melhor que 1989, mas a Taylor sempre quis se aventurar para um estilo diferente, para um nível de produção diferente, para um modelo de construção de álbum diferente a cada álbum. Isso já se iniciou lá entre o primeiro álbum e o Sophomore da Taylor, que viria a ser o Fearless. Durante 2008, a Taylor descreveu para o Digital Rodeo, que é um programa de entrevistas, que essa pressão toda da mídia esperando o segundo álbum dela, vendo se ia dar certo, vendo se ela ia, como ela mesma diz, cair de cara no chão e dar errado, era positiva para ela, ela encarava de uma maneira positiva, porque queria dizer que as pessoas se importavam com a música que ela ia lançar. Ela disse que ela trabalhava bem com essa pressão, e que se ninguém tivesse apostando contra o sucesso dela, ou sequer se importando se ia dar certo ou não, isso seria muito difícil, porque queria dizer que ela nem marcou o suficiente para as pessoas quererem saber qual ia ser o próximo passo. Durante a divulgação do álbum, antes mesmo de as pessoas saberem muito sobre como ele seria, sobre o que viria aí, o nome ou qualquer coisa assim, a Taylor já estava soltando pequenas dicas, ou será que já dá para chamar de easter eggs, que a gente conhece hoje em dia tão bem. Ela estava fazendo isso no MySpace, que era na época a plataforma de comunicação direta da Taylor com os fãs. Nessa época ela já tinha mais de 1 milhão de seguidores no MySpace, que era um número gigantesco para plataformas de mídia digital naquela época. Não era uma época em que as pessoas todas tinham redes sociais, não era uma época que todo mundo acessava os seus artistas favoritos através das redes, e mesmo assim a Taylor já tinha mais de 1 milhão de seguidores no MySpace. E lá, ela começou a publicar pequenos trechos de música aqui e ali, dando pequenos spoilers do que as pessoas poderiam esperar. Trechos de música, eu digo a letra mesmo, não as músicas com áudio. Ela postava, tipo, um pouquinho da composição, o que ela tinha escrito, frases. E isso gerou muita expectativa. Além do que, a Taylor convidou todas as pessoas famosas com quem ela fez amizade durante o lançamento e a época ali, a era do primeiro álbum, para gravar um vídeo falando sobre o lançamento do que seria o Sophomore álbum da Taylor Swift. E ela publicou esse compilado de vídeos no MySpace, o que também chamou a atenção e mais uma vez provou para o mundo como ela sempre foi um gênio do marketing. Ela sempre foi uma mulher muito inteligente nos lançamentos dela, nas estratégias de marketing, nas formas como ela escolhia para chamar a atenção do público toda vez que ela ia fazer um lançamento.
Hoje em dia a gente encontra isso na Taylor no modo de suspense, de anunciar as coisas através do Good Morning America, de ir nos awards, a gente nunca sabe se ela vai anunciar alguma coisa ou não. Então ela consegue construir esse suspense dessa maneira. E nessa época, como ela não era a maior artista da atualidade, porque hoje em dia, sei lá, tipo, se a Taylor coloca os artistas da atualidade pra falar sobre ela, a maioria veio depois dela, mas naquela época ela era novata. Então, tu ter os grandes artistas falando sobre ela era incrível. Hoje em dia só seria se você, sei lá, se ela conseguisse fazer a Madonna, fazer o Paul McCartney e tal, falarem. Que eu acho que eles falariam, mas a Taylor não utilizou mais essa estratégia, ela foi buscar estratégias mais condizentes com o período em que ela vive hoje em dia. Mas nessa época, ela achou que era uma estratégia boa colocar grandes artistas teasing ali, né, provocando sobre o próximo álbum dela, e deu muito certo. Então agora eu vou falar um pouquinho mais sobre a composição do álbum. Como eu disse, a Taylor compôs sozinha 8 das 13 músicas, e nas outras músicas, pessoas que aparecem como co-compositores são novamente a Liz Rose, que a gente já conhece lá do primeiro álbum e que inclusive também trabalha com a Taylor em Red, etc. Então ela passou muito tempo da carreira da Taylor trabalhando com ela. A Colbie Caillat, que é aquela menina que cantava Bubbly e Lucky, ela fazia muito sucesso nessa época. O John Rich e a Hilary Lindsey. A Colbie Caillat, inclusive, é o único feat do álbum, na música Breathe. A primeira música que a Taylor compôs para o álbum foi realmente a música Fearless, que depois daria o nome para o álbum, enquanto ela ainda estava em turnê com o Brad Paisley. E a musicalidade da canção é realmente inspirada no estilo que o Brad criava na época. Posteriormente, a Taylor disse que o álbum foi composto quase inteiro no violão. Durante a era Lover, a Taylor comentou com a gente que muitas vezes os álbuns dela são inteiros compostos primeiro em um instrumento só, e depois ela adiciona os outros. E ela disse, na época, lá em 2008, 2009, que o Fearless foi composto inteiro no violão e depois os outros instrumentos seriam adicionados. Isso, é claro, se dá muito do fato de que ela compôs durante a turnê com o Brad Paisley e com o Tim McGraw. Então, o que estava mais à mão dela ali não ia ser um piano no ônibus, né, gente? É claro que ia ser o violão. E aí a Taylor também falou que nesse álbum a música nascia do título. Normalmente ela tinha ideia para o título e aí a música nascia a partir daí. Na metade de 2007, então, a Taylor já tinha composto 75 novas músicas. E ela sabia que era dali que ela ia tirar a maior parte das músicas que entrariam posteriormente no álbum Fearless. E outras muitas seriam descartadas. Não é tudo que a pessoa faz que dá certo e que é bom, né, gente? Às vezes, realmente tem coisas que a gente tem que olhar e dizer: talvez essa ficasse melhor no descarte. Eu nem conto pra vocês qual música From the Vault Track que eu acho que deveria ter ficado nos descartes, senão vocês me cancelam pra toda a eternidade. Mentira, quem me acompanha lá no TikTok sabe muito bem de que música eu estou falando. Mas a gravação mesmo do álbum só se iniciou em março de 2008 e trouxe de novo o Nathan Chapman como produtor principal. Tinha dado super certo o time Nathan Chapman e Taylor Swift, né, lá no primeiro álbum. Não tinha por que mexer em time que estava ganhando, principalmente porque a Taylor queria se manter ali no country. Então eles chamam novamente o Nathan, mas a Taylor decide dar um passo a mais na carreira dela, se desafiando como sempre, e ela decidiu atuar como coprodutora. Pela primeira vez na carreira dela, ela estava produzindo as próprias músicas e ela estava sendo guiada, ensinada pelo Nathan Chapman, que ela admirava tanto. Deve admirar ainda, né? Porque o Nathan e ela nunca tiveram nenhum tipo de treta. Então, o Nathan ajudou muito a Taylor a aprender a produzir as próprias músicas ali no começo da carreira. Mas eu acho muito legal que aos 18 anos, em uma indústria super controladora como a indústria do country, a Taylor já decidiu, não, eu vou participar da produção dos meus álbuns. E produzir música é muito difícil. E aí, por muito tempo, os críticos e os analistas musicais debateram qual que era o gênero real do Fearless, em qual gênero ele se encaixava. E, por fim, acabaram concluindo que ele é um country pop. É inegável que a Taylor trazia muito do pop para sua carreira desde o começo, mas no Fearless ela embarcou nesse estilo com muito mais confiança. É claro que o contato dela com artistas do pop influenciou. Nessa época, como eu disse para vocês no episódio sobre Joe Jonas, a Taylor já estava super próxima da Selena Gomez, já tinha namorado Joe Jonas, teve feat com artistas como a Colbie Caillat, que não faz country. Então falar que o álbum é totalmente country seria errado, com certeza. Mas eu acredito que se os críticos pudessem prever como a Taylor ia se jogar no pop depois de 2014, eles teriam comparado com o Fearless e chamariam o Fearless de country total. É só porque na época o comparativo deles eram outros álbuns de country e o próprio debut da Taylor Swift. Em agosto de 2008, a Taylor e o Borchetta, o dono da Big Machine Records,
já haviam escolhido Love Story como lead single do álbum. E era hora de gravar o clipe. Atentem-se, hein? Eu falei agosto de 2008. O Trey Fanjoy, que dirigiu os primeiros clipes da Taylor, todos os clipes do debut, ele volta a trabalhar aqui. Eles gravam o clipe em 2 dias, utilizando o Castle Gwen de Arlington como cenário. Dizem que na época eles até pensaram em viajar para a Europa para gravar em um dos castelos clássicos da Europa, mas eles acharam que não combinava muito com o estilo da Taylor, que pegar um castelo que fosse ali dentro dos Estados Unidos era muito mais raiz, era muito mais real. E para mim isso só traz novamente esse regionalismo do country, essa coisa de tem que ser tudo do nosso país, love the American flag e etc, que eu tenho um pouco de preguiça, assim, mas eu gosto muito do Castle Gwen, eu acho que funcionou no clipe, então beleza. Curiosidade é que os dançarinos da cena do baile, aquela que tem a dancinha antiga de Love Story, que muita gente gosta e que foi reproduzida na turnê, alguns eram dançarinos profissionais mesmo, mas alguns eram fãs, que a Taylor convidou para aparecer no clipe. Isso depois apareceu de novo em Shake It Off, né? Que a Taylor convidou fãs para aparecerem no clipe de Shake It Off. Mas eu acho muito legal de pensar que aqui no segundo álbum a Taylor já incluía os fãs dela, tanto assim, na história da carreira. E aí Love Story como single é lançada para o mundo em setembro de 2008, no dia 12. Isso é, o álbum ainda não estava pronto. Na verdade, nessa época, a Taylor ainda estava namorando Joe Jonas. E se você ouviu o episódio que eu falo sobre a história dela e do Joe Jonas, você sabe que depois do término, ela voltou ao estúdio e adicionou músicas ao álbum. Então é engraçado pensar que ela lançou o lead single sem nem ter certeza de como o produto final do álbum seria. Porque a minha ideia de lead single é que você olha o álbum todo e pensa, ok, qual dessas músicas eu vou escolher para apresentar esse álbum para o mundo? Mas a Taylor escolheu o lead single e o álbum não estava pronto, gente. Eu acho isso engraçado, porque foi um lead single muito acertado, assim. Eu acho que a primeira vez que a Taylor chegou no topo, então realmente eles escolheram muito bem. Mas por sorte, porque na real poderia ter saído uma música muito mais legal depois e eles teriam perdido essa oportunidade. Aí, com a finalização do álbum na gravadora, em outubro de 2008, era hora de começar a preparar o álbum para ser apresentado para o público. A Taylor foi a responsável pela ideia por trás do booklet, que é aquele livrinho que vem nos álbuns, junto com as fotos, a letra das músicas, os agradecimentos e etc. Quem fotografou para o shoot do álbum foram Joseph Anthony Barker, Ash Newell e Cheryl Newes. E aí, então, finalmente, chega o dia do lançamento de Fearless para o mundo. Um álbum que, segundo a própria Taylor, ela passou 2 anos inteiros planejando. Desde o momento do lançamento do debut, a mulher já queria lançar o próximo álbum, já estava cheia de ideia. É por isso que hoje em dia ela lança as coisas assim do nada, gente. Porque ela chega em casa e ela pensa, eu vou fazer essa música aqui, faz e lança. Só que naquela época as coisas eram muito mais presas. As pessoas não saíam lançando single à torta e à direita, tinham que trabalhar, tinham que fazer um álbum completo. A Taylor é uma cantora de álbuns. Então ela conta pra gente que ela passou 2 anos planejando o Fearless. A Taylor tinha ideias imensas para Era Fearless, e a principal delas é que ela queria sair em uma turnê como headliner. Ela queria ter uma turnê dela mesma, sem ser apenas o ato de abertura para artistas maiores, como tinha acontecido no primeiro álbum. E ela sabia que o sucesso do primeiro álbum, que começou lá pequenininho e depois cresceu absurdamente, poderia garantir que ela conseguisse realmente sair numa turnê como headliner. Ela tinha tido uma era que começou muito estável, como uma artista que estava se apresentando para o mundo, mas que depois, com os singles como Our Song, teve um crescimento meteórico, e inclusive se fala sobre isso na música até hoje, assim, no mundo da música, na indústria dos críticos musicais. Que é muito raro acontecer o que aconteceu com o debut álbum da Taylor, porque normalmente depois dos lançamentos dos álbuns, eles decaem. E no caso da Taylor, foi um álbum que só subiu por 2 anos, ele continuou sendo vendido por 2 anos. Então realmente a Taylor estava conquistando um público que permitia que ela fosse para uma turnê só dela. Lembrando que o debut álbum, ele vendeu 39 mil cópias na primeira semana de vendas. E o Fearless vendeu 592 mil cópias na sua primeira semana, tornando-se o álbum country mais vendido na primeira semana de 2008, sendo que o álbum que ocupava o segundo lugar tinha vendido 314 mil. Então a Taylor já fez ali todo um distanciamento social do segundo lugar, como sempre, né? E de álbuns em geral, foi a 4ª maior estreia do ano, passando estreias que tinham sido muito esperadas, como a de Miley Cyrus e de Madonna. Vendas digitais naquela época não eram grande coisa, mas mesmo assim a Taylor vendeu 192 mil cópias de álbuns digitais na primeira semana, e na época se tornou a maior estreia digital da história,
O que é engraçado se pensar hoje em dia, porque 192 mil cópias é pouquíssimo em um mundo que aproveita os álbuns de maneira digital, de uma maneira muito mais forte do que a gente aproveita o físico. Mas isso já demonstrava muito do que a Taylor vinha falando, sobre manter o contato dela com os jovens e sempre atualizar a carreira dela, sempre se manter à frente das tendências, enquanto fazia uma música tradicional e que era comumente voltada para os adultos dos Estados Unidos. E esse número super expressivo de vendas digitais numa primeira semana, para uma época em que não se faziam vendas digitais, só provava que a Taylor estava certa, que ela realmente podia direcionar a carreira dela para os jovens, porque eles estavam acompanhando as tendências que ela estava criando, eles estavam seguindo o fluxo, ela estava seguindo o fluxo deles e eles estavam seguindo o fluxo dela e estava dando super certo. Então, no próximo episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre esse crescimento do Fearless, sobre como ele foi se tornando gigantesco na indústria, que chegou a se tornar o Album of the Year, né? E também ele se torna o álbum country mais premiado da história, até hoje. Ninguém nunca desbancou o Fearless como álbum country mais premiado da história. A gente precisa entender o que aconteceu por trás desse processo, o que levou a Taylor a se tornar a artista gigantesca que ela se tornou já no segundo álbum e todas as partes negativas que vieram com isso. E também a gente precisa falar sobre os preparativos para a turnê de Fearless, a The Fearless Tour, que a Taylor conta pra gente bastante lá no Journey to Fearless, mas que tem muitos detalhes que passam despercebidos, porque no Journey to Fearless ela busca fazer meio que um resumo da história da carreira dela. Mas aqui eu sento com vocês e faço um resumo da carreira dela semanalmente com episódios de 30 minutos, então eu acho que eu consigo trazer mais para vocês sobre essa construção da turnê. Então eu vou tentar trazer isso para vocês nos próximos episódios para a gente entender direitinho o que construiu a carreira da Taylor para ela subir naquele palco do Grammy e receber o Album of the Year pelo Fearless um pouco de tempo depois. Beleza? Eu tenho consciência de que o episódio de hoje ficou um pouco mais curto do que eu tenho costumado fazer os episódios. Ele ficou de um tamanho mais como os episódios que eu fazia no começo do podcast, mas realmente tá uma correria minha vida essas semanas. Eu tô em final de semestre de faculdade. Então, eu me esforcei para vir aqui e conseguir gravar para vocês rapidinho, para dar tempo de editar ainda hoje, para dar tempo de agendar, porque senão eu não ia conseguir fazer o episódio sair para vocês no domingo, como eu gosto de ser pontual. Eu peço desculpas pelo episódio ser um pouquinho menor, mas eu espero que vocês tenham gostado mesmo assim e que tenha dado para entender um pouquinho do processo de composição, construção e lançamento do álbum Fearless. E depois a gente vai se aprofundar mais ainda nessa história da maneira que eu gosto de fazer aqui com vocês, com todos os detalhes. Se você ouviu até aqui, eu espero que você vá participar do nosso Midnight Game Brasil, que está sendo feito pelos principais portais de Taylor Swift no Brasil. Então a gente se uniu aí para trazer para vocês os vinis do Midnight, e aí participando das etapas diferentes do Midnight Game. A pessoa sorteada ganha em cada etapa um vinil. Então me sigam no Twitter, Instagram, etc, para entender melhor como funciona essa promoção, para vocês participarem e não deixarem aí de ganhar o vinil de Midnight que vocês mais gostam. A gente já tá indo hoje, no dia que eu estou gravando esse episódio, a gente já tá indo para a segunda fase do jogo, e eu tenho certeza que agora só vai acelerar. Serão 7 fases, então você não quer perder, chega lá rapidinho no meu Instagram ou no meu Twitter, que vocês vão poder conferir tudo sobre isso. Domingo que vem, eu espero vocês com um cafezinho para mais fofocas sobre a vida e carreira da cantora Taylor Swift, aqui no Rumores da Inês.